Falando um pouco da escola britânica, ale para os britânicos é sinônimo de cerveja. Então, quando se vai num bar na Grã-Bretanha, se pede me dê uma ale e não me dê uma cerveja. Então, é uma escola tradicional pelas ales. Ao contrário da escola alemã, como vocês viram, é tradicional pelas lagers. São cervejas que têm uma coloração um pouco mais escura. O malte escuro não foi inventado pelos britânicos, mas foi popularizado pelos britânicos. Tem um maior uso de lúpulo do que as duas escolas anteriores. São cervejas um pouco mais amargas e os ingleses usavam mais lúpulo para poder justamente conservar mais a bebida nas viagens que os comerciantes faziam. 70% de toda a cerveja era vendida em pubs. Os pubs foram criados pelo governo para combater o alcoolismo de gin. Então, pub quer dizer Public Beer House. É um incentivo do governo. Como é uma escola que tem cervejas amargas, então o grupo principal são as cervejas bitter. A gente tem a Ordinary Bitter, a Special Bitter e a Extra Special Bitter, também conhecida como Pale Ale inglesa. A diferença entre essas cervejas é a graduação alcoólica, começando em 3,8 na Ordinary Bitter e chegando a 5,5 na ESB. A Special Bitter, que é do meio, tem uns 4,5, 4,8 de álcool. Se aumenta a graduação alcoólica, também se aumenta um pouco da cor e um pouco do amargor nessas cervejas. As cervejas inglesas não se utilizam tanto de técnicas de dry hop. A IPA, India Pale Ale, ela é originária da Grã-Bretanha, não dos Estados Unidos. Quando ela foi para os Estados Unidos, que ela tomou o uso do lúpulo como muito evidente, né? Então, são cervejas que têm muito aroma de lúpulo nos Estados Unidos, mas no Reino Unido, essas cervejas não têm o aroma de lúpulo que tem nos Estados Unidos. O aroma de lúpulo provém de uma técnica chamada dry hop. A gente vai falar sobre essa técnica na etapa de lúpulo, falando um pouquinho de lúpulo um pouquinho mais para frente. Cervejas mais escuras. A primeira delas é a Porter, que é a cerveja do Porto. Ela é fabricada para atender os comerciantes do Porto. Ela é uma cerveja que vai malte torrado, então é uma cerveja bem negra, bem escura, mas ela também é bem maltada, ela tem um adocicado muito elevado. Então é uma cerveja bem cremosa, acaba sendo uma cerveja escura, bem cremosa. Da Porter se originou a Brown, que é uma cerveja mais leve, vai menos malte torrado, ela não é tão negra, ela é um pouco amarronzada e ela não é tão adocicada, tão cremosa quanto a Porter é. Da Porter também se originou a Stout. A Stout acaba sendo uma cerveja com mais lúpulo, então ela é uma cerveja mais amarga do que a Porter e ela tem um torrado muito mais evidente do que a Porter também. É uma Porter, então, muito mais intensa. Entre outros estilos, a gente tem a Barley Wine, que é um vinho de cevada. Ela é uma cerveja amarronzada com em torno de 9 a 10% de álcool. Ela é uma cerveja com álcool muito elevado e não tem aroma de lúpulo, tem um sabor de malte muito intenso e tem um sabor também alcoólico um pouco evidente. As cervejas escocesas. A cerveja escocesa ela é caracterizada pelo uso do malte de whisky. Então, se vocês tomarem alguma cerveja do estilo escocês, vocês vão achar que alguém jogou um pouco de whisky na cerveja de vocês. Mas esse sabor ele é proveniente do malte de whisky. O malte de whisky ele é
usado especificamente na fabricação de whisky, que dá esse sabor de whisky que a gente sente. E se usado em cerveja, vai lembrar um pouco do sabor de whisky. É uma cerveja muito interessante. E a gente tem a Red Ale. A Red Ale é uma cerveja mais avermelhada. Ela não é uma cerveja com uma graduação alcoólica muito elevada, ela gira em torno de 5, 5,5 de álcool. Ela tem uma certa complexidade de caramelo, ela não é tão cremosa, mas ela tem uma certa complexidade de caramelo, um pouco de adstringência proveniente do malte também.